Fala, meu povo! Muito boa tarde. Eu sempre assusto alguém falando assim, mas estamos aqui, 16 horas. Hoje o horário da live é um horário especial, porque estamos com o nosso representante aqui detrás dos montes, Gustavo Cunha, que atualmente mora em Portugal. E conseguimos agendar esse horário e, coincidentemente, foi um dia onde que o mundo da cripto está virado de cabeça para baixo. Então, não sei se você está vendo isso aqui ao vivo, você vai ver depois gravado, mas o trem tá doido. Então, eu queria primeiramente apresentar o meu convidado e pedir para ele contar um pouquinho para nós como é que ele chegou nesse mundo de cripto, e aí a gente consegue partir daí, né, Gustavo? Então, meu muito boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar conosco aqui na missão de investir cada vez melhor. Eu sempre fui muito reticente em trazer o tema criptoativos para o meu canal, por ignorância minha, nunca parei para estudar esse negócio. Aquela velha história de mineiro, né? Vamos ver primeiro se pega e depois a gente estuda. Mas eu achei que como teve muito oba-oba em função do Musk, eu falei, então preciso trazer isso para discussão. Nada mais justo, né, de que ir para beber na fonte com pessoas que estiveram comigo na missão lá na B3, que já conhece há bastante tempo. E por conta disso, Gustavo, fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. E a palavra está com você. Boa, obrigado, Giacomo. Acho que primeiro aí é um prazer aqui estar contigo de novo, né? A gente faz um tempo que a gente não se vê fisicamente aí, né? Acho que a pandemia atrapalha um pouco isso, e o fato também de eu ter mudado aqui para Portugal também não ajuda isso, né? Uhum. Acho que eu vou fazer um pouco de trás para frente, antes de explicar um pouco da minha história, acho que a galera deve estar preocupada e o que está acontecendo hoje, né? Assim, boa. E é curioso, porque eu já acordei e vi o mercado caindo 8%, 10% ali, dia normal, né? 10% de queda de alta em cripto, tranquilo. Eu fui almoçar, voltei do almoço, cheguei aqui, um amigo meu, você viu que tá caindo lote hoje, né? Eu falei assim, cara, tá. Ele falou, tá caindo 30%. Eu falei assim, se for ver, a última semana e meia tá caindo 30%. Ele falou, não é a última semana e meia, não, tá caindo 30% agora, nessas últimas 2 horas. Eu falei, opa, então peraí, que aí tá volta. Deixa eu voltar lá. Aí, cara, o que tá acontecendo? Acho que é um geral aqui de um mercado normal, é um mercado de informação. Então, assim, eu costumo falar que cripto é um mercado que está lá de informação, tem muita assimetria de informação, você tem muita dúvida, você tem vários projetos ainda, várias startups, então, assim, é uma coisa volátil, por definição. Né? A volatilidade histórica do Bitcoin é em torno de 100% ao ano, o que é lote, né, se a gente comparar com um ativo tradicional. Mas, assim, isso quer dizer que é um negócio ruim ou bom? Não, é simplesmente se ajustar, em termos aí, falando especificamente de investimento, o volume que você vai colocar. Né? Então, assim, eu acho assim, você pensar que é uma categoria de investimentos nova, com uma volatilidade muito alta, isso pressupõe que você vai colocar percentuais do teu investimento menores do que você vai colocar numa categoria mais tradicional, que já está aí há mais tempo, porque ela é menos volátil. Né? E a história, a ideia do Bitcoin, dessas categorias novas, é que à medida que ela vai ficando maior, que você vai tendo mais institucional, que você vai as pessoas aprendendo, sabendo como é que ela acontece, é que ela fique cada vez menos volátil. Né? Então, assim, acho que é um pouco isso é a categoria cripto de um modo geral. Quando a gente fala do Bitcoin especificamente, o Bitcoin, ele claramente tem aquele papel do que a gente chama de um ouro digital. Né? É um ativo aí que é um ativo escasso, né? Você não tem aí sobrando, ele tem lá, vai a 21 milhões no máximo, né? Ele tem um processo de mineração que vai diminuindo, né? Que tem o halving a cada 4 anos, né? Então, assim, ele é um ativo que vai ser um ativo escasso. E aí dá para comparar com o ouro, que acho que é o principal ativo escasso de investimento que a gente tem hoje, tá? E o ouro tem uma volatilidade considerável também, né? Então, assim, se a gente for olhar a volatilidade do ouro, é uma volatilidade muito alta, tá? E o Bitcoin carrega um pouco dessas propriedades de ouro digital, o que leva a ser mais volátil. Falando especificamente de hoje, né, o que aconteceu? Eu acho que não teve nenhuma notícia, assim, a notícia que saiu que fez o mercado cair. Então, assim, o que você tem nas 2 últimas semanas, um rol de notícias aí que acabaram fazendo o mercado dar uma azedada, vamos dizer assim. Então, assim, você teve
a SEC, né, que é a CVM americana, soltando um alerta aí, a questão de 2 semanas atrás, falando de que o mercado tinha subido muito nos últimos meses ou semanas, e que era um ativo de risco, e toda essa história. 2 dias atrás, a China, com a mesma ideia, com a mesma história, apesar de parecer ser uma notícia nova, esse da China, que muitos lugares colocaram como uma notícia nova, na verdade era mais no mesmo, nesse sentido. É assim, pessoal, usem com cautela, é um ativo volátil, prestem atenção nisso, acho que é um pouco dessa ideia que foi colocada aqui pela China. Além disso, você tem toda aí a atrapalhoada, vamos dizer assim, do Elon Musk, né, que assim, o bicho do Twitter é uma coisa de louco, né, assim, que ele fala e desfala. Até que ele já teve vários problemas com o regulador americano, né, por dar opinião sobre alguns itens ali que eram regulados. Como criptomoedas não é item regulado, o regulador acaba não fazendo nada, porque não tem nada a ver. Não existe o que fazer e quem fazer o que, né? Exatamente. Então, assim, por conta disso, você acaba tendo aí ele falando o que ele quer e, obviamente, ele acaba afetando o mercado, porque ele tem uma audiência enorme, né? Então, assim... Eu não poderia... Eu acho que essa discussão sobre o Musk, para mim, apresenta o pior dos mundos do investimento. Nós estamos falando de uma manipulação no mercado desregulado e por estar no início, com uma volatilidade gigantesca, pegando a primeira parte aqui da sua apresentação. Então, eu já lhe pergunto, se a gente somar esses 3 quesitos, tem como piorar? Volátil, não regulado e manipulado? Não sei se eu não colocaria 5 tão preto no branco. Eu acho assim, eu escrevi um texto para a InfoMoney recentemente que falava um pouco de teorias de investimento. Então, assim, a gente estudou isso também, quando você vai falar de finanças, todos aqueles modelos de precificação baseado no passado, né? Black and Scholes, não. Markowitz, a Fronteira Eficiente, toda aquela história que é baseada em dados passados. Depois a gente vê aí uma outra onda vindo aí com o Taleb, né, a antifragilidade, toda essa parte da parte de valuation de empresa, e de algumas décadas para cá, uma parte de finanças comportamentais muito forte. Uhum. Então, assim, o que eu acho assim, é que o investimento nosso, as teorias de investimento estão cada vez mais baseadas em finanças comportamentais. E aí as mídias sociais aumentam muito isso. Né? Então, assim, a gente já viu episódios no mercado cripto, que isso aí é relativamente comum, né? Já tem, mas você viu a questão de 2 meses, 3 meses atrás, o caso da GameStop no mercado tradicional. Né? Um negócio de finanças comportamentais, claramente, assim, e eu acho que isso traz aqui, para mim, uma discussão muito grande em, assim, cara, qual é o modelo de investimento que a gente tem que olhar agora? Né? Como é que a gente vai ajustar? Qual é o certo, qual é o errado? É difícil de fazer, ainda mais no momento hoje, onde você tem, que nem eu faço, você tem muito prato girando ao mesmo tempo. E aí fica muito difícil você dizer. Que eu diria o seguinte, o mercado cripto, por não ser regulado, não ter todos os entraves de regulação, ele é o mercado onde finanças comportamentais afetam mais. Uhum. Né? Então, assim, isso aí claramente acaba fazendo, e onde você tem figuras como o Elon Musk e algumas outras figuras que acabam fazendo. Sempre me perguntam, o Elon Musk ganha dinheiro com isso? Ele faz isso para ganhar dinheiro, para ficar... Eu acho que não. Eu acho que simplesmente ele é um cara mais inconsequente nesse sentido. Ele fala o que ele pensa na cabeça e acho que ele tem prazer em ter essa ideia de que eu sou um influencer. Gustavo, eu pensei, por algum momento, até cheguei a pensar numa teoria da conspiração, que ele ia ficar mexendo no mercado mesmo, ele mesmo falar, seus trouxa, vocês investem em mercado não regulado, aí vem um mané como eu e pisa na cabeça de vocês. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Eu não acho que ele tenha assim, eu acho que ele não tem nenhuma segunda intenção. Eu acho que por mais que a gente possa conjecturar aqui por que ele faz isso. Eu acho que a minha opinião, e aí é com base na minha opinião, também não tenho dado nada em relação a isso, é que ele simplesmente, cara, é inconsequente, o cara fala o que quer. Eu acho que é soberba. Eu colocaria a palavra soberba. Pode ser um pouco de soberba também. Eu sou o cara, eu falo o que eu quero, mas assim, não é porque ele é o cara mais rico do mundo. Ele sempre foi assim, né? Sempre foi. Então, assim, eu atribuiria bem nessa questão. E aí, quando a gente fala de volatilidade, uma outra coisa que me preocupa muito também, associada a finanças comportamentais, Gustavo, porque todo mundo na internet
quer ficar rico da noite para o dia. Quem conhece quem conhece o currículo do Gustavo? O Gustavo é um cara que tem, sei lá, você chega a 30 anos de mercado? Quantos anos tem de mercado? Cara, acho que deve chegar perto já. Chega perto. Seus cabelos grisalhos são mais como eu sou de 98. Você deve 93, 94, por aí você deve ter. Eu comecei no mercado em 93, tem quase 20 por aí, né? Então, Gustavo, eu estou perguntando agora para o diretor de banco, de investimento, de longa data, especialista em derivativo, blá, 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 blá. Dá para ficar rico rápido? Não, acho que assim... Quer dizer, eu vou refrasear aqui. Tá, por favor. Não é uma resposta muito forte, eu acho que é uma coisa que eu aprendi aí mexendo com startup, é que não é um negócio que é quase impossível de acontecer, né? Não e sim, acho que sempre tem uma coisa no meio. O que eu posso dizer, assim, é muito difícil. Né? Então, assim, eu vejo sempre assim, o ficar risco muito rápido requer que você assuma um risco muito grande, tá? Pode dar certo? Pode. Em geral, a probabilidade é baixa disso dar certo, tá? Sim. Mas acho que é um pouco isso. Se assumir um risco muito grande, você pode ficar rico em algum momento. Agora, sim, cara, a maior chance é que você fique pobre. Sim. Né? Não, mas eu jogar na Mega Sena, né? Sim, você pode ficar rico ganhando na Mega Sena? Pode. Né? A probabilidade é baixíssima. Sim, sim. É mesmo essa ideia. E aí, eu já tive oportunidade na minha jornada de sala de aula com você, eu já conheci apostadores profissionais de loteria. Nenhum joga na Mega Sena. Eles só jogam nas outras que a probabilidade é mais favorável e valores grandes. Eles sintetizam opções, né, usando a loteria, né? Aí você tem vários modelos, né, probabilísticos, né, de estatística, e você vai no que você tem mais chance de ganhar, né? Vis-a-vis o prêmio que o quanto você vai investir. Você tem 3 fatores, né? O quanto você vai investir, o prêmio que você vai ganhar e a probabilidade de você ganhar aquilo. Então, acho que os casos profissionais olham esses 3, né? Deixa eu te falar. Então, e quando a gente fala de volatilidade, se a gente fala que cabeça vazia é oficina do diabo, o histórico de volatilidade seria o parquinho do diabo, o playground do diabo. Porque, assim, quando você coloca o termo se eu tivesse comprado Bitcoin nos $5.000 e vendido nos 50, então, aí o povo está enlouquecendo com esse negócio. No mercado a gente tem um pouco, pegando esse exemplo, a gente tem outro exemplo, que é o engenheiro de obra feita. Sim. Né? Que é aquele negócio assim, agora está na cara que o Bitcoin ia cair. Se estava na cara, por que você não vendeu? Né? Por que você está dando opinião? Você deveria ter feito para você mesmo, e você vai ficar dando opinião para quê? Né? Você ia ganhar uma fortuna nisso daí. Assim, tem cara que vai fazer? Vai. A grande maioria faz e fica quieto. Né? Quem entende acaba não fazendo muito. Mas eu acho que o ponto aqui volatilidade, para mim, é também sinônimo de risco, de um lado, mas também sinônimo de oportunidade. Uhum. Né? Então, assim, quanto mais volátil, mais chance que você tem de comprar e vender aquele ativo, né? Se você fizer uma análise de curto prazo, de médio prazo, aí cada um tem a sua estratégia, grafista, aí você tem várias estratégias. Né? E eu sempre dou esse exemplo, Giacomo, que é um exemplo que eu acho que exemplifica muito isso. Né? Então, se você tem 2 carteiras de investimento, uma carteira de investimento que tem 50% ali em LFT, título do Tesouro Brasileiro pós-fixado, e 50% em Ibovespa, né, um ETF, alguma coisa de Ibovespa, e outra carteira de investimento que tem 95% de LFT ou CDI e 5% de Bitcoin. Qual é a carteira mais arriscada? Né, acho que as pessoas que conhecem um pouco menos de estatística de portfólio vão dizer assim, o cara de Bitcoin, o cara tem Bitcoin, ele tem muito mais risco. Né, mas assim, não, é o contrário. Por quê? Quantas vezes a Bolsa já caiu 10%? Várias vezes. Né? Então, assim, se a Bolsa cai 10% naquele primeiro portfólio, você tem 50% do portfólio, você perde 5%. Uhum. Para você perder 5% num portfólio que tem 5% de Bitcoin, o Bitcoin tem que ir a 0. Quantas vezes o Bitcoin já foi a 0? Nenhuma. Pode ir? Pode, mas até agora nenhuma. Então, assim, a probabilidade de você perder mais dinheiro nessa segunda carteira é menor do que na primeira. Né? Então, com isso, aí volta no ponto. A teoria de investimento, o básico aqui não é exatamente só o ativo que você investe, é o percentual que você investe naquele ativo. E aí volta naquela minha frase que eu comecei.
o percentual é inversamente proporcional à volatilidade. Quanto mais volátil o ativo, menor é o percentual que você tem que colocar, né? Mas isso não quer dizer que você não deveria colocar, né? Porque esse percentual pode ser uma coisa que ele tem um risco maior, mas ele pode dar uma rentabilidade muito grande, como foi o caso das criptomoedas aí nesse último ano e meio. Né? Quem tinha lá 2% de Bitcoin a questão de um ano atrás, esses 2% viraram 7%, né? Mesmo com essa queda que tem aqui, porque ele teve um longo prazo, aí, uma alta considerável. Né? Metade do ano passado ele estava 10 mil, né? Bateu a 60 mil, agora está 40 mil dólares. Né? Então, assim, ok, caiu de 60 para 40, é uma queda gigante? Mas quem está comprado lá comprou a 10. Né? Então, assim, ele pode voltar para 60, aí é uma discussão para frente que a gente vai, mas eu acho que o ponto aqui é o percentual que você coloca em cada ativo. Né? Eu acho que essa categoria de ativo é um ativo que deveria ser considerada como investimento. Mas dentro da categoria, ainda não é, quando você sai do termo Bitcoin, ainda não é muito heterogênea também a categoria? Não, aí é outra discussão. É ótimo, bem que você puxou. Porque assim, o Bitcoin é um dos ativos, tem 9 mil, a última vez que eu vi tinha 9.200 iniciativas que utilizam a blockchain, DLT, cripto, essa tecnologia, vamos dizer assim, e coisas assim díspares. Então, quando a gente está falando desses 9 mil, você está comparando assim, a tua geladeira com ferro de passar com o teu carro. Tudo usa ferro, né? Tudo usa aço para ser construído ali, cara, mas o que a geladeira faz é totalmente diferente de um ferro de passar, que é totalmente diferente do seu carro. Essas 9.200 é mais ou menos isso, está botando tudo no mesmo bolo, né? E não é exatamente o mesmo bolo, e aí vem um pouco desse mercado que é em qual entrar, em que faz entrar, o que é infraestrutura de mercado, né? Então você tem, por exemplo, as redes Ethereum, Cardano, Polkadot, que são infraestruturas de mercado, né? Você tem outros ativos que são mais relacionados à IoT, outros ligados mais à segurança, outros ligados a meios de pagamento, aí você tem vários casos de uso aqui dentro. Acho que ninguém, eu com certeza não conheço os 9.200, né? Assim, não é possível se analisar 9.200 iniciativas. Sei lá, a última vez que eu lembrei de ter dado uma olhada, conheci uns 200, 300 aí dessas iniciativas que sabia relativamente bem o que eles estavam fazendo, mas pipoca uma a cada dia, uma a cada hora, assim, impressionante a quantidade de ativos que estão fazendo. Então, assim, eles nascem e morrem muitas. E aí é o ponto, assim, por isso que eu digo, você tem hoje a porta de entrada, e aí, tentando responder um pouco a tua pergunta, eu sempre falo assim, a porta de entrada tem que ser o Bitcoin. Qual é o primeiro que você vai entender? O Bitcoin. Né? Então, assim, não adianta você querer fazer o telhado da casa sem colocar a parede e os tijolos. O primeiro tijolo é o Bitcoin. Porque você entendeu como o Bitcoin funciona, como a tecnologia dele funciona, aí você vai crescendo por diferencial. Né? Então, assim, isso aqui é o Bitcoin, mas ele endereça isso aqui diferente, endereça isso aqui diferente. Aí, se você não tem essa base de conhecimento, fica muito difícil você dar esse passo aí para conhecer as próximas. Mas você tem razão, é um mundo gigante, completamente diferente de uma iniciativa da outra. Não, com certeza. E eu concordo em ordem, gênero e grau. E é justamente o que eu pensei. Qual que é o pai da criança? O pai da criança é Bitcoin. Depois você vai derivando. Antes de continuar, só queria dar aquele recadinho básico. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ligar o bendito do sininho e também dar o seu joinha aqui para que o YouTube reconheça a nossa live aqui, o nosso conteúdo e possa apresentar para mais pessoas. Também a Maria Luísa acabou de colocar aqui. Nós estamos agora, nós vamos ficar a partir da semana que vem nós vamos abrir o carrinho do projeto de formação do Holder, que é o meu conteúdo completo de análise fundamentalista. Nós estamos fazendo uma promoção por um preço bacana no pacote de acesso por 1 ano, que adquirindo você ganha uma mentoria de start comigo. A gente bate aí um papinho de meia hora e se vocês já começar estudando certo, dado que o conteúdo ele é bastante amplo aí. Então, dados esses recados tradicionais, ô Gustavo, olha o argumento que quando eu estou em qualquer lugar e me perguntam de Bitcoin, o que eu respondo? Aí você pode metralhar à vontade, tá?
eu acredito, assim, quando me perguntam naquela visão careta, assim, eu falo, ó, eu particularmente não acredito que o mundo vai deixar moedas independentes. Então sempre vai ter que ter um lastro numa autoridade monetária. Então o que eu estou acreditando particularmente? Que os bancos centrais deixaram a farra acontecer. Primeiro que a coisa aconteceu naturalmente, foi uma onda disruptiva. Agora eles estão deixando o mercado desenvolver para aprender qual é a melhor tecnologia. E aí eles vão migrar as bases monetárias para a tecnologia cripto e depois irão perseguir as criptomoedas independentes como bruxas. Esse é o diagnóstico que eu tenho hoje, na minha ignorância. E também olhando a questão de lavagem de dinheiro, olhando uma visão economista tradicional. Aonde eu estou errando? Vixe, fica à vontade. Agora, de acordo, acho que tem vários pontos aí para a gente analisar. Primeiro ponto, Bitcoin é a pior moeda do mundo para você fazer coisa errada. Tá? Por que eu digo isso? Porque ela deixa o rastro eternamente. Uhum. Tá? Então, se você fez uma transação com Bitcoin, a chave pública, que é aquela conta pela qual você transitou os Bitcoins, já está lá registrada para todo mundo ver. Ninguém sabe quem é o dono daquela chave pública, mas já está lá registrada. Sim. Então, pensa o seguinte, eu fiz uma transação com você, você fez a transação com A, e o A fez a transação com B. Eu identifico o B, eu peço para o B me falar quem é o A, peço para o A me falar quem é você, e peço para você falar quem é o Gustavo. Pronto. Você já sabe tudo quem fez o quê, porque ela já está registrada. Tá? Você só não sabe quem é. Então, assim, isso é uma coisa que, para quem quer fazer coisa errada, fugir de tributação, etc., esquece. Tá? É a pior moeda em relação a isso. Então, assim, isso cai por terra toda a ideia de fraude, de lavagem de dinheiro, do Bitcoin ser utilizado para isso. Lenda que você pode comprar qualquer coisa na Deep Web com Bitcoin. Isso, no começo podia até. Lá atrás, você tem um documentário, se não me engano, está na Netflix ainda, chamado Dark Web, que é espetacular. Conta a história de como é que o FBI, que é o governo americano, chegou no Old Pirate, que era o cara que estava tocando o Silk Road, que era um site da Deep Web que vendia tudo que era coisa legal e aceitava Bitcoin. O cara está preso, é um moleque de 20 e poucos anos, está preso, por quê? Acharam. Né? Então, assim, cara, o cara estava dentro da Deep Web, mas só tradeava Bitcoin, tem lá, eu não vou dar o spoiler, vem o filme que é bem legal. Ponto. Vem o filme, porque o documentário é bem legal, é bem interessante para você entender isso. Então, assim, resumo da história, é a pior moeda, é muito pior que dólar. Porque se você tem nota de dólar em papel, cara, que lá não tem registro nenhum de para onde ele está andando. Tá? Então, assim, esse é um ponto. Então, ponto. Aí já tiquei a parte de que é uma coisa para coisas ilegais. A outra ponta, os governos vão permitir isso ou não? Isso tem um texto que eu escrevi, foi um dos primeiros textos que eu escrevi para Infomoney, deve ter uns 2, 3 anos, que a pergunta era exatamente isso. Pode o governo proibir alguém de negociar Bitcoin? Ou melhor, a pergunta era até um pouco além. Se todo mundo na cidade de São Paulo resolvesse aceitar Bitcoin para pagamentos e recebimentos de tudo, o que o governo podia fazer? Se a população resolvesse. A resposta para essa pergunta é: o governo poderia fazer nada. A única chance dele impedir as pessoas de negociarem seria cortar a internet de São Paulo. Você corta a internet de São Paulo, o governo cai antes do que ele corta isso, né? Porque toda a população vai tirar o cara do poder, porque não dá para a gente viver sem internet hoje. Tá? Então, assim, eu acho assim, acho que é um pouco dessa ideia de que é um negócio que começa com um movimento lá e é um movimento que não tem como você regular, você administrar. Como é que os governos estão indo para a regulação? Eles estão regulando os caminhos de entrada, ou as empresas, ou os fundos, as exchanges, e aí eles regulam essas entidades que são as centralizadoras desse mercado, tá? Que até vai um pouco contra aquela ideia cypherpunk de você ter um negócio de peer-to-peer, entre pessoas, etc. Mas a verdade hoje é que grande parte do movimento de Bitcoin é feito centralizado em algumas exchanges no mundo, né? Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade no Brasil,
Binance, Kraken, Coinbase no mundo. Então, assim, esse é um ponto. Dá para regular, dá para colocar, é muito difícil. Então, assim, não tem como. Transações e moedas. Aí vem outra parte, né, de como é que os governos estão atuando com isso. O governo vai deixar uma moeda privada, e eu acho que a grande wake-up call aí para todos os governos foi quando o Facebook tentou criar, né, e está ainda struggling com isso, a Libra. Né, que era a stablecoin do Facebook, com 2 bilhões e meio de clientes lá. E aí os caras olharam e falaram assim, ok, enquanto é Bitcoin, meia dúzia de caras ali fazendo o negócio, ok, mas quando eu tenho o Facebook querendo criar uma moeda privada, fala, opa, com 2,5 bi de clientes, opa, deixa eu dar uma olhada. E aí todos os bancos centrais começaram a olhar o que a gente chama de Central Bank Digital Currency, que é o quê? Bem resumidamente, é você pegar a mesma tecnologia do Bitcoin, de blockchain e DLT e emitir uma moeda do governo. Tá? Então, assim, ele emite essa moeda utilizando a tecnologia, e aí você tem várias formas de arquitetura e várias discussões para se fazer isso. Então, o mundo hoje está cada vez mais aderindo a essa tecnologia. Tá? Então, assim, acho que isso é uma coisa que veio para ficar, por isso que eu acho que esse segmento de mercado é um negócio que veio para ficar, né? E quanto antes as pessoas entenderem e souberem como ele funciona, melhor para elas no médio curto prazo. E aí eu não estou falando só de investimento, né? Estou falando assim de alterações de como é que a vida nossa vai mudar. Muita gente compara, eu às vezes acho um pouco exagerado, mas assim, compara com o que essa tecnologia vai fazer com a nossa vida para frente, a mesma coisa que a internet fez lá atrás. Tá? Então, assim, é tão disruptiva e altera tanto a nossa vida que é comparável com o que a internet fez depois da década de 90. Gustavo, uma vez eu fiquei chocado com essa reflexão que eu li num texto, inclusive, que se a gente digitalizasse toda a moeda do mundo, a gente não ia precisar de contador, de controller, de nada, porque tudo já ficaria automaticamente controlado. Isso, o sistema do blockchain, que é a base da tecnologia, ele é muito robusto nesse sentido. Então, assim, a checagem das operações é feita antes da operação ser registrada. É diferente, por exemplo, do cartão de crédito, que você passa o cartão, e aí, beleza, registra lá, e depois se deu algum problema, ou alguém passou o cartão, você tem que ligar lá no cara e falar, olha, isso aí não fui eu, cancela. Não, a forma como é feito o sistema, a checagem é feita antes do registro. Então, depois de registrado, aquele registro é imutável e é garantido que ele estava certo. Né? Então, assim, isso aí ajuda muito em toda a parte de auditoria, né? Porque, assim, em outras palavras, mais um monte de emprego indo pro lixo com essa quebra de paradigma. Vai e cria-se outros, né? Não, pelo amor de Deus, eu sei, estou falando de empregos tradicionais, estou falando que vai diminuir o número absoluto de empregos, pelo amor de Deus. Não sei se diminui o número absoluto. Empregos, né? Não sei se diminui no número absoluto, Giacomo. O que eu consigo ver, assim, vai diminuir a quantidade de intermediários. Vai. Né? Então, assim, isso tem muitos desses intermediários, bancos, corretoras e vários outros que tem muita gente trabalhando, tem. Por outro lado, o mundo hoje tem um déficit gigante de desenvolvedores. Sim. E é gigante. A última vez que eu vi era coisa assim, só os Estados Unidos eram 300 mil vagas em aberto. É muita gente, assim. Então, você vai ter que ter uma requalificação da mão de obra das pessoas. Isso é fácil de se fazer no curto prazo? Não é. E aí eu entendo até o teu ponto, que eu acho que é um ponto que é importante do ponto de vista de política pública, né? De que vai ter muita gente que não vai se qualificar, não vai conseguir fazer esse passo, né, de virar programador, de ver tecnologia. Mas que você tem oportunidade, você tem uma falta. E aí, para quem está começando a se qualificar hoje, né, que está ali no comecinho da carreira, cara, tem um oceano azul aqui enorme em relação a isso, né? Ou seja, tem muita coisa para ser feita e muito emprego para isso. Inclusive, assim, eu tenho um colega falando que a programação vai ser a profissão da terceira idade, não dos atuais terceira idade, mas da nossa terceira idade. Porque, assim, a grande maioria das pessoas não vai ter renda, porque toda a estrutura
de previdência está caótica, esse é um problema crônico. Também a neurociência explica que o burro velho aprende coisa nova. Isso é um mito. Eu não consigo porque eu sou velho. Você é cansado, não é velho. É diferente. Você é uma pessoa cansada e de saco cheio, mas falar que não aprende porque é velho, não. Também concordo. Então eu acho mesmo que você vai ter... Imagina 5G. Vai ter um monte de velhinho, os velhinhos que estudaram, né? Que as profissões tradicionais foram carcomidas pelas mudanças tecnológicas e vão virar pedreiro de software. Eu acho, Giacomo, assim, a nossa geração já está passando um pouco por isso. E é um negócio de geração, e isso aí está se acelerando. Assim, primeiro, as pessoas estão vivendo muito mais do que viviam há 100 anos atrás. Isso faz com que você tenha, e as tecnologias estão sendo exponenciais em termos de o efeito que elas estão tendo. Isso faz com que a gente vá ter 2, 3, 4 profissões aí durante a nossa carreira. Não vai ser aquele cara que começou lá na fábrica da Toyota e se aposentou como diretor ou presidente da Toyota. Não, esse negócio esquece, que era aquela ideia que a gente tinha lá, com quem nasceu na década de 40, 50. Quem nasceu aí depois, a gente já, cara, você já vê muito claramente uma mudança de mercado, onde você fazia... Eu sou um exemplo, eu trabalhei em banco o tempo inteiro, era diretor de banco, fazia trading até 2015, criei uma fintech, hoje tenho uma empresa de educação, estou montando um fundo para investimento em cripto, mudei para Portugal, estou fazendo doutorado aqui, então, assim, sempre buscando coisa nova. Eu acho que a geração mais nova tem mais isso ainda. Sim. A geração mais nova é mais inquieta em relação a isso, né? De que e aí talvez até mais ansiosa também, que é um pouco de crítica de gerações aqui, né? Aquela geração que quer tudo para ontem, né? Quer resolver rápido. Então, assim, acho que tem um meio do caminho aí para ajustar. Mas voltando ao teu ponto aqui, eu acho que todas essas tecnologias, de modo geral, elas criam muita oportunidade, né? E também dificultam algumas coisas. Então, assim, acho que dá para ver o copo cheio, o copo meio cheio, o copo meio vazio, aqui, depende de onde a gente olhar. Cripto, especificamente, ou inteligência artificial, por exemplo, eu falo muito com advogado, né? Eu adoro discutir com advogado esses temas, porque eles são os caras que vão fazer esse meio do caminho entre o que a sociedade quer e a regulamentação que está aí e as tecnologias que estão entrando, né? Então, assim, tem muita discussão no campo de advogado que, cara, o advogado vai perder emprego, não vai ter mais advogado no mundo, porque vai ser tudo contrato automático, etc, etc, etc. Tem um fundo de verdade nisso? Tem. É para o cara que não se atualizar. Porque, assim, o advogado é o cara que vai ter que entender dessa tecnologia, ver os efeitos que ele vai dar e como ele adapta a regulação ao que a sociedade quer. Esse meio de caminho sempre vai precisar de gente, né? E hoje você pega advogados que entendam nisso e fazem isso, os caras estão nadando de braçada, porque também tem um déficit enorme de advogado. Quando eu entrei nesse mercado em 2016, a grande dificuldade que eu tive era pegar um advogado que entendesse, porque assim, eu queria ver duas coisas quando eu entrei no Bitcoin, que eu entrei fazendo até arbitragem de onshore offshore, você tinha um diferencial grande de preço do Bitcoin em dólar e do Bitcoin no Brasil. Eu queria falar com o advogado para tirar dois problemas. Uma, como é que tributava isso, né? Ia ter um ganho, eu queria tributar para deixar tudo arrumado. A outra, como é que isso se ajustava à política cambial brasileira, né, que é uma política bem fechada, e eu estava remetendo, de certa forma, dinheiro para fora e para coisa. Isso aí era uma operação de câmbio ilegal. Sim, a parte da tributação eu resolvi em 2 telefonemas, porque a Receita já tinha, desde 2013, falado que lá era um ativo que você pagava ali como um ganho de capital, né, aquela tabelinha de 15% até 30% de imposto, depende do valor. A parte de ver essa parte de política cambial, etc., eu demorei umas 3 semanas para achar um advogado naquela época que entendesse o que eu estava falando, né? Então, assim, eu achei, hoje é muito mais fácil entender, sim, porque hoje você tem muitos advogados aí que acabaram entrando nesse mercado entendendo, mas naquela época era dificílimo, né? Então, eu acho que, assim, só para fechar esse tema, eu acho que, assim, as tecnologias de modo geral e as criptos são elas não criam ou destroem empregos, elas transformam os empregos, eu acho que é isso. E aí a dificuldade é ver se as pessoas vão conseguir visualizar isso e se transformar. Eu só quis pontuar nessa questão mesmo, porque a tecnologia, que é a base, né, que é a blockchain, na hora que ela foi usada em larga escala, vai mudar completamente o controle das coisas, vai facilitar, na verdade, né? Vai ficar tudo... Eu como um aficionado em ficção científica, eu tenho certeza que os créditos da República, do Star Wars,
operam numa câmara de blockchain, cara. Pode ter certeza disso. É bem provável. Isso, então, e aquele diagnóstico inicial, para a gente fechar, eu entendi. Então, é uma falácia falar dessa questão de lavar dinheiro hoje, em dias de hoje, e realmente os bancos centrais podem reclamar, mas não podem bloquear. Não, isso não é possível do ponto de vista, não é exequível. Não é exequível. E deixa eu até complementar um ponto em relação a isso. Qual é o grande problema hoje que você tem nos controles dessa tecnologia do blockchain, principalmente, né, que é a base da tecnologia de todas as criptos? É que é uma tecnologia que ela é global. Né? Ela é uma tecnologia que tem como base a internet e que ela já nasce global. E toda regulamentação, seja de moeda, seja de qualquer outra, é atrelada hoje a uma área geográfica. Então, assim, as moedas são dos países ou de regiões geográficas, que nem aqui na Europa, que é o euro. As regulamentações, tributações, também relativas a países. E, de repente, você tem uma tecnologia que passa isso. Então, assim, e aí como é que você faz esse ajuste? Né? Essa é a grande dificuldade do regulador hoje no mundo. Né? O ideal é que você vá para uma regulamentação mundial, né? Que aí se alinha a tecnologia mundial com uma regulação e tributação mundial. Agora, para você alinhar China, Estados Unidos, Brasil, Europa, Rússia, tudo que é a mesma coisa, a chance disso acontecer é perto de zero. Né? Então, assim, isso... E aí vai criar várias, o que a gente chama, no ponto de vista jurídico, arbitragens jurídicas. Porque um país você pode, outro país você não pode, esse aqui você pode mais isso aqui, aquele lá você pode mais aquilo lá, e aí vai tudo gravitando e ajustando nesse mundo. Né? Então, mas acho que o grande ponto em relação a essa parte da tecnologia e dos bancos centrais, dos reguladores, tentarem limitar essa dificuldade de uma tecnologia global com uma regulamentação local. E, então, eu quis chegar nesse ponto. E essa notícia do Banco da China aí? Porque, na verdade, o Banco eu recebi vários inbox aqui falando, professor, aquilo que você falou que ia acontecer com as criptomoedas está acontecendo, o Banco da China já infernizando aí. Não, essa notícia agora do Banco da China, eu sei que para mim é requentada, vamos dizer assim. Ele só fez um alerta em relação ao risco e à volatilidade disso. Ele já fez isso em 2013, já fez em 2017. Ok, faz parte. É um ponto que todo mundo olha e toma cuidado e tem coisa assim, mas ele não baniu nada, não fez nada. Né? Até onde eu vi das informações que eu vi hoje, a gente está tudo muito fresco. Esse negócio também aconteceu hoje, agora. Como banir? A China seria o que, se fosse pensar na hipótese de banir alguma coisa, seria mais provável, porque ela tem uma internet fechada, né? Ela é mais fácil nesse sentido, sim, porque ela controla todo o fluxo de internet, sim, mas a China afeta o Bitcoin especificamente por outra veia, que a grande parte das empresas de mineração de Bitcoin hoje estão baseadas na China. Tá? Em torno de 70% da mineração do Bitcoin hoje é baseada em empresas chinesas de mineração. Tá? Então, assim, essa regulação pode complicar. Isso significa dizer que o Bitcoin vai acabar? Não, porque mesmo que você feche, como ele é uma estrutura distribuída de base de dados, mesmo que você feche todo esse 70% da China, os outros 30% têm a mesma informação e continuam rodando. Tá? Então, assim, isso não é um grande problema em relação à estrutura de rede, porque é uma rede distribuída, e que é até uma forma interessante de se fazer. Né? Mas o que você vê quando você vê China colocando, por outro lado, a China tem um projeto do DCEP, que é um projeto de moeda digital chinesa, que está andando assim acelerado. Tá? Ele utiliza não exatamente blockchain, é uma outra tecnologia, tá? Mas ele vai ter uma moeda digital logo em breve, com todos os efeitos de política monetária que você tem disso, né? De você poder limitar que aquela moeda só pode ser gasta em determinado local, em determinado período, que você pode colocar juros negativos nessa moeda, né, e todos os outros efeitos. Por que ele está fazendo isso? Aí eu estou falando muito, vou deixar você até ver coisa, mas só para fechar esse coisa. Por que ele está fazendo isso? Porque, assim, quando a gente tira a moeda do campo físico para o campo digital, você tem duas coisas que são importantes: a emissão de moeda mesmo e também o meio onde ela transita, né, que é o meio de pagamento, onde ela transita. No caso da papel moeda, da nota de real, você não controla esse meio, porque você vai lá, vai na banca, compra o jornal, e aquele meio fica lá, você não precisa controlar. Quando você fica no meio digital, você precisa ter algum
alguma coisa controlando para que aquela saber se aquilo lá existe, como é que ele existe. O meio digital ele é escritural, para usar a nossa terminologia. Ele é escritural, exatamente, boa. Exatamente, ele é escritural. E aí, quando você vê a China olhando, o que acontece na China? A parte do meio de pagamento chinês não é controlada pelo Banco Central chinês, é controlada por Alipay e a Tencent, né, que é o Alipay e o WeChat, que são as duas empresas privadas. Ele olhou e falou, pô, eu preciso ter controle sobre isso daqui. O que ele faz? Ele plataforma, que é o do CEP, com a moeda digital dele para fazer isso. Outro país que está muito avançado em relação a isso, a Suécia. Por quê? Porque também o principal meio utilizado na Suécia é o a Switch, né, que é o sistema deles lá, que é uma congregação de banco, tipo uma Febraban. Tá? O Brasil, o Pix já sai centralizado, né? O Pix já sai do Banco Central. Então, assim, por isso que tem muita discussão de que o Pix vai dar sequência a uma moeda digital do Banco Central no Brasil. Pode, facilmente, porque ele já está indo nesse caminho, né? Então, assim, seria um desenvolvimento natural, tá? Então, assim, só para fechar parênteses. Então, é legal você comentar, né, Gustavo, porque se fala muito nas empresas de meio pagamento brasileira, comparável às pares internacionais, principalmente essa questão chinesa, e aí essa lembrança, mas espera um pouquinho, aqui nós temos o SPB, então a grande empresa de meio pagamentos brasileira é o Banco Central do Brasil, coisa que não acontece na China. Então, para você que olhava aqueles números gigantescos do IPay, comparado com as nossas empresas de código, de QR Code aqui brasileira, o Gustavo explicou aonde está a grande diferença. Lá, se você usasse, me falaram, se você usasse o sistema do Banco Central chinês, a compensação é igual ao Brasil na década de 80. Então, o que eles estão fazendo agora, na verdade? Quando fala que o Banco Central chinês vai criar a moeda digital deles, na verdade está criando um Pix, né, Gustavo? O Pix deles, né? Ele é uma plataforma digital, mas pode se colocar isso sim, já como ele é. Eu diria que ele está um pouco acima do Pix, porque é o seguinte, é uma visão entre Ocidente e Oriente, né? Pegando China como representante do Oriente, muito disperso lá, mas a gente vai falar a China. O mercado financeiro da China é muito diferente do resto do Ocidente, e ele tem aí um desenvolvimento, ele está muito na frente. Então, assim, a China já usa QR Code para pagamento há muito tempo, ela já tem o WeChat, que é o principal meio de pagamento, que a gente chama de chat, mas não tem nada a ver com o WhatsApp nosso aqui, né? O WeChat é um conduit, através do WeChat você pode reservar mesa em restaurante, você pode fazer pagamento, você pode chamar Uber, você pode reservar hotel, pode fazer financiamento, então você tem muita coisa ali dentro desse WeChat para fazer, tá? Então, assim, e claramente, e é a parte boa e ruim de ser um negócio centralizado, né? Você acaba tomando a decisão mais rápida e vai mais rápido essa parte de tecnologia. Então, assim, toda a parte de meio de pagamento chinesa está anos-luz aí do que a gente vê aqui. E, curiosamente, um dos piores do Ocidente é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não tem pagamento instantâneo ainda. Porque a gente fala do Pix no Brasil, que já tem. O Brasil, a última vez que eu vi, tinham 57 ou 58 países do mundo que já tinham sistemas de pagamento instantâneos que nem o Pix do Brasil. Os Estados Unidos, a previsão é 2024 que ele tem. Então, assim, o sistema financeiro americano, por mais que seja assim, tem uma moeda forte, é referência no mundo, do ponto de vista de tecnologia, tá bem atrasado nesse sentido. Dizem que comparativamente eles investiram pouco, né, nesse tipo de tecnologia, né, comparado com outras diversas tecnologias. E, assim, estou olhando aqui, o que você tem para dizer, Gustavo, pela galera que é tarada pelos micros? Então, quando está no meu mundo, que é o mundo de bolsa, tem a galera que é as small caps. E como nós temos mais de 300 mil criptos por aí, olha a colocação de um colega aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Olha a colocação do Carlos. Se Bitcoin é blue chip, quais os fundamentos para procurar aquela small, micro, cripto exponencial? O que você tem para dizer para o nosso grandíssimo Carlos aí? Qual que é a mensagem que você passa para ele? Carlos, essa é pergunta de bilhão de dólares, né? Não é nem de milhão mais, porque assim, que você está perguntando, traduzindo isso, qual que é aquele token, aquela coin que eu vou colocar R$1.000 e vou fazer 10 milhões, né? Mais ou menos essa ideia. Cara, se eu soubesse, eu faria e te falaria também, não sei. O que eu acho é o seguinte, tem
tem que começar a fazer, entender do mercado, e aí você vai participando de grupos de Telegram, vai seguindo alguns caras que são os caras-chave aí de várias dessas criptos. Então, o Charles, que é o cara do Cardano, o Vitalik do Ethereum. Você vai seguindo isso, você vai se inteirando e vendo aí onde que eles estão atuando e que protocolos eles estão vendo. Você tem um grupo dentro dessas 9 mil, que é o grupo que a gente chama de DeFi, né, que são... coloco eles como infraestrutura de mercado mundial, mercado financeiro mundial descentralizada, que acho que você tem vários protocolos interessantes ali para dar uma olhada e coisa. É uma coisa que está bem começando, mas é tão disruptivo quanto isso. É uma infraestrutura nova de mercado financeiro mundial descentralizada. Então, ali você pode estar tendo a criação agora do que vai ser o próximo JP Morgan, de quem vai ser o próximo cara de seguro, AIG de seguros. Então, assim, de uma forma descentralizada e global. A próxima B3 global. A próxima B3, exatamente. Assim, o próximo, você tem, assim, vários projetinhos ali, e que eu digo projetinhos, já são projetos que valem 10, 15 bi de dólar. Então, não é projeto que vale ali 500 mil reais ou 500 mil dólares. Assim. Os caras já valem 10 bi de dólar. Né? Lembrando que, se não me engano, a última vez que eu vi, o Itaú está valendo 50 bi. Tá? Então, assim, já são caras grandes nesse sentido, mas que tem um potencial gigante, né? Que ele pode sair desses 10, 20, 30, 40 bilhões de dólares para valer centenas ou até né? Porque imagina um cara descentralizado que vai dominar a infraestrutura de mercado financeiro mundial e fazer as transações de empréstimo imobiliário, por exemplo. Então, você comenta, isso para mim me lembra muito aquela teoria da FOMO, né? Fear of Missing Out. Temos aí trocentos projetos, 9 mil projetos. Desses 9.890 vão virar nada. E 100 vão virar a próxima B3, a próxima Grupo ICE, o próximo AIG, e assim sucessivamente. Eu, quando vou aplicar alguma coisa de teoria FOMO, coisas que eu acho legal pra caramba, eu preciso estar, senão meu DNA queima, eu tenho feito isso na forma de ETFs. Como é que está essa discussão de ETF para essa estratégia de fear of missing out para cripto? Como é que você sugeriria? Perguntinha nível Gustavo, né, Cunha? Pô, eu vou aqui fazer uma pergunta difícil. Pelo menos uma difícil. Essa foi... primeiro, acho que FOMO... Como é que eu trabalho com FOMO? Como é que você trabalha com FOMO? Eu tento... FOMO é um viés comportamental, né? Naquela história, em geral, você acaba atuando no pior cenário do mundo quando você acaba fazendo via ele, né? Então, assim, tudo sobe, você fica protelando. Aí chega uma hora e fala, cara, esse negócio vai parar de subir, você entra. E quando você entra, o negócio desaba. Né? Então, assim, esse é o tradicional desse viés, das implicações desse viés. O que eu faço, cara, ou eu entro, eu analiso, entro, ou eu não entro. Tá? Então, assim... É um pouco binário, então, assim, o que eu faço, em geral, é o seguinte, protocolos ou iniciativas que eu olho e falo, pô, isso aqui é interessante, eu pego um valor pequenininho e já coloco lá. Então, assim, eu achei interessante, fiz uma análise básica, pô, esse negócio tem potencial, valor pequenininho, coloca lá. E aí você vai acompanhando, porque você vai aprendendo, porque, assim, eu acho que tem que... eu sou muito adepto daquele negócio que você tem que ter pele a risco. Então, assim, se eu não colocar nenhum dinheiro lá, fica aquele negócio que virou ficha de cassino, você deixa lá, e se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, não é? Então, assim, coloca um dinheirinho, aquele dinheiro que não vai machucar, que não vai ter coisa, mas que vai te obrigar a ficar dando uma olhada de vez em quando para ver como é que tá lá. Eu também acredito nisso. Tem que incomodar um pouquinho, tem que ser uma pedrinha no sapato. Exatamente. Aí você coloca lá e vê, beleza, isso aqui tá funcionando, aí você te obriga a ir atrás, a entender mais. À medida que você vai entendendo e vendo, e aí, independente do preço subir ou cair, você vai acreditando mais naquilo lá e vendo o que é. Então, assim, e aí você vai investindo mais, ou vai ganhando no dia que ele vai subindo. Aí você tem várias formas de coisa. Mas FOMO, para mim, é uma coisa que eu tento deixar de lado. Eu acho que essa é a ideia e é o conselho para todo mundo, porque, em geral, você acaba entrando na pior cenário. Não, com certeza. Que a história do FOMO veio muito... Antigamente eu lidava FOMO com esse viés absolutamente de teoria das bolhas.
O problema, Gustavo, é que nós temos agora vários ativos de tecnologia que o valuation tradicional que você conhece, que eu conheço, você não passa nem perto do negócio. Só que o próprio Damodaran ele teve que se retratar, que lá na bolha.com ele lançou aquele Afaste o Custo da Avaliação, descascando o valuation dos ativos de internet. Ele montou todo o livro dele com base na Amazon. Aí em 2017 ele falou, galera, eu errei. Tem um componente do salto de fé quando falamos de setores novos que podem revolucionar a economia como um todo. Hoje eu sou acionista da Amazon, então é que lançou o Numbers and Histories, que é o livro mais... Não sei se já lançou outro, mas era um recente até pouco tempo. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito do trem, eu tenho comprado alguns ETFs internacionais, estou começando ainda. Mas, poxa, eu acho que a gente tem que estar em cloud. Esse mercado de cloud vai ficar gigante muito tempo. Eu poderia comprar a Amazon, Microsoft, mas eu prefiro comprar um ETF especialista em cloud que ele se autocalibra. Então, foi nesse da autocalibragem. Tocou no tema que eu estou estudando e estou vendo agora mais recentemente, cloud. Uhum. Você já tem vários projetos dentro desses 9.000 que estão fazendo clouds descentralizadas, onde você vai utilizar o seu computador para fazer um pedacinho da cloud de todo mundo no sistema, com preço para o usuário da cloud muito mais barato, com gasto de energia muito melhor do que esses mainframes da Amazon e outras que fazem cloud. Mega interessante projetos para dar uma olhada. E tem tokens, que é um token como se fosse uma ação dessa empresa, por exemplo. E então, ele é tipo um torrent, né, Gustavo? Esse tipo de cloud, né? Tipo um torrent. Exatamente. A nascente da arquitetura dele é tipo um cloud, né? É tipo um torrent. Uma ideia similar de que você vai lá, você para em milhões de pedacinhos e depois aí quando você pede, você consegue juntar aqueles pedacinhos para te tirar o arquivo, que é de uma forma segura do ponto de vista de você não perder o arquivo e segura do ponto de vista de ninguém ver aquilo lá, porque ela é criptografada, né? Ninguém sabe o que é aquilo. Então, assim, isso aí já está vindo a disrupção do cloud centralizado. Isso é cripto. Isso é um dos 9.000 projetos que estão aqui dentro. Bacana. Então, muita coisa bacana para estudar mesmo, né? Ô, Gustavo, para nossos finalmente, então eu gostaria que você passasse aí 3 mensagens para quem não está em cripto, mas já está incomodado, está sofrendo a teoria do FOMO. Eu sei que você já falou, mas consolida para nós isso aí. Não tem nem 3, aqui eu sempre falo 2, e acho que vale para cripto e vale para tudo. Assim, a primeira é, cara, busca educação. Entenda o que você está fazendo. Tá? Então, assim, acho que essa live que você promoveu aqui já é show, porque a gente já trouxe bastante coisa aqui, né? Mas acho que a ideia é, ok, quando a gente conseguiu entender alguma coisa, ficou com aquela duvidazinha, né? Aquela pulga atrás da orelha, cara, vai atrás de aprender. Você tem vários cursos aí. Eu estou lançando um curso daqui a pouco também. Depois me segue nas mídias sociais que eu vou anunciar daqui a pouco também. Mas assim, mas não é só o meu, tem vários. Tá? Tem outros cursos muito bons aqui. Então vai buscar em YouTube, vai buscar em livro, vai buscar. Você já tem muita informação. Então esse é o primeiro ponto aqui, que é a educação. Entenda o que você está fazendo e quais riscos você está assumindo. O segundo é faça. Cara, coloca alguma coisinha, pega R$50, aquele que você ia gastar num bar ali no final de semana, tomando cerveja, cara, que você não foi porque choveu. Cara, pega esses 50, R$100 e coloca lá e testa, e faz. E vê o quão interessante é, o que dá de errado, o que dá de certo. E aí, bate isso com o que você aprendeu na parte teórica de coisa e faz essa diferença, entende. Eu tenho certeza que à medida que você faz isso, e que você começar a fazer isso, você vai olhar o potencial gigante que esse negócio tem. E vai entender e falar assim, nossa, isso aqui é espetacular e tem muita coisa para desenvolver. Isso vale para você também, Giacomo. Eu quero ver você daqui a pouco me avisando. Falar, fiz aqui uma operação de Bitcoin aqui, aconteceu isso, aquilo, para me falar. Porque acho que assim, é o jeito mais fácil de você entender e você olhar. E para você que entende de mercado financeiro, assim como eu, e entende de teorias, etc., a parte de finanças que está por trás disso daqui, na hora que você começa a olhar, você fala assim, nossa, olha o que esse negócio faz que é diferente do que eu sempre fiz, do que eu aprendi aqui, e é muito mais eficiente em alguns aspectos, e tem alguns pontos aqui de ruído que você consegue avaliar isso muito fácil. Então,
Acho que o conselho que eu dou é exatamente isso. Aprenda, bota lá um pilar de educação, veja o que é e faça. Acho que esses são os 2 conselhos aí que eu... Começa pela Bitcoin e depois vai para o diferencial, né? Aquela dica que você já deu também. Exato. Dentro do nicho de educação, né? Primeiro tijolinho aí dessa casa que você vai construir tem que ser o Bitcoin. Entende o Bitcoin, vai lá, compra o Bitcoin, transfere para uma carteirinha privada sua, compra no exchange, que é mais fácil, transfere para uma carteira sua, uma wallet no teu celular, vê como é que foi, se for rápido, se não, se você faz besteira, se mandou para o número errado ou não, tem um monte de besteira que você acaba fazendo, que acho que é o custo de aprendizado. Então, assim, eu quando fiz lá em 2016, o que eu investi no curso foi o que eu perdi operando durante uma semana. Entendeu? Assim, eu investi, peguei um dinheiro, botei lá, paguei um curso, né, e o mesmo valor, eu comprei Bitcoin e transferi para cá, botei para lá, coloquei aqui, vendi, comprei, etc. Paguei taxa para tudo quanto é lado, perdi Bitcoin porque mandei para a chave pública que não era minha, assim, tudo que era besteira eu fiz, mas eu entendi. Porque você falou, entendi como é na teoria e vi os problemas que na prática, aí você já vai ganhando aí bastante conhecimento. Né? Gustavo, a gente tem um colega em comum que ele passou um tempo, trabalhava com a gente lá, ele passou um tempo estudando, mas nunca comprou nada. Na hora que ele viu, tinha explodido o negócio. Então, o fazer é fundamental, né? É importante, e até assim, eu acho que fazer hoje, experimentar, faz parte da educação. Assim, a teoria só não faz mais sentido. Então, assim, a forma como eu fui educado, cara, era muita teoria, prova, decora, não sei o que lá. Cara, hoje você não precisa decorar mais nada, tá tudo aí. Você precisa saber como achar. Então, assim, precisa ter um raciocínio de entender como é que as coisas se conectam, né? Então, eu acho que é um pouco essa indicação. E hoje é um mundo de conteúdo sobrando, né? Então, assim, tem conteúdo sobre tudo que você quiser. Se você quiser entender sobre, sei lá, por que a formiga faz o caminho ali retinho para ir para a água ou para não sei o que lá, e aquele caminho não é reto, é torto, você vai achar alguém que vai explicar isso, por exemplo. Né? Então, assim... você tem conteúdo, Gustavo, você tem como achar essa informação. Um colega meu, ele colocou esse desafio para ele queria aprender a programar sem gastar nenhum real com curso, treinamento, só com coisa gratuita na internet. Ele falou que foi muito mais fácil do que ele imaginava, que hoje está tudo aberto mesmo. Essa parte de tecnologia, e até essas criptos, por que tem 9.000? Porque o código do Bitcoin, que foi o primeiro, é um código aberto. Se você quiser copiar o código e chamar de Bitcoin Giacomo e fazer uma rede sua, você faz amanhã. Ele é aberto, todo o código está lá aberto, e todas as criptos têm código aberto. Então, assim, é só você copia, melhora um pouquinho, e aí você vai fazer esse incremental que vira exponencial, né? Porque você tem hoje 9.000 e todas melhoraram um pouco algum aspecto do Bitcoin. Algumas mudaram bastante até a ideia, né, mas a grande maioria copia e muda alguma coisa. Copia e muda alguma coisa. Aí você vai tendo coisas espetaculares, né? Bacana. Bacana, Gustavo. Acho que a missão foi cumprida. Passamos a informação. É estudo, como aqui é um canal educativo, e se você quiser realmente se meter no mundo cripto, vai ter que abrir uma nova prateleira do seu cérebro e tuchar a informação lá até cansar, porque não tem outro jeito. Infelizmente, investimento é isso, e aquela mensagem fundamental que a gente passou. Quanto mais volátil o ativo, você com pouco na sua carteira, você pode trazer uma significância. Uma significância, não, o Gustavo explicou, você chegou agora, volta lá e olha. Ele explicou que traz pela teoria de portfólios, traz uma significância assimétrica. Às vezes você colocar 5% de Bitcoin e 95% de LFT é mais eficiente do que meio bolsa e meio LFT. Então, lembrando que volatilidade é uma oportunidade, só que se você pegar um grande dinheiro da sua vida e dar uma de louco e colocar em qualquer cripto achando que agora vai ou racha, a chance de rachar não justifica o erro, né, Gustavo? É maior, a probabilidade de dar errado é maior, né? Sempre. Senão todo mundo era milionário, né? Assim, tem muitas perguntas que fazem pra gente que a gente pensa imediatamente. Se eu soubesse disso, eu não estava aqui, eu estava em outro lugar, cara. Eu já tinha ficado invisível há muito tempo, né?
Então, tem dúvidas que são eternas. E se você tem uma dúvida, e essa dúvida é eterna, é onde o dinheiro está, não é verdade? Sim, sim, não. E acho que tem uma frase, tem uma frase que a gente sempre usa em cripto, que é Dyer, né? Que é do your own research, faça a sua pesquisa. Né? Não confia não vai olhar o youtuber que fez não sei o que lá, ou fala, cara, vai lá, pesquisa você, para você entender como é que tá fazendo, segue as pessoas que fazem o trabalho direito, né? Porque eu acho que isso é importante também, do que aquela ideia de, cara, vou porque me deram a dica de que, me deram o bizu, me deram a dica de que aquele token é ótimo. E você entra só porque alguém falou. Esse negócio tem uma chance enorme de dar errado. Então, cara, se alguém falou, legal, se interessou, vai lá atrás, entende, vê, procura, se educa, né? Vai olhar, coloca um pouquinho de dinheiro primeiro, entendeu mais, aí vai aumentando e vai crescendo. Acho que é isso aí. Todos os erros que eu falo para ações, se você cometer em cripto, o ferro é 3 vezes, o ferro é bem pior, essa é a lógica. Então, se no mundo de ações seguir o bizu já é tenso, no mundo de cripto, então é insano. Eu acho que essa é uma exponencial. Outra volatilidade, né? Outro mundo. Então, assim, outro patamar de erro, né? Então, assim, então, por isso que é isso aí, é entender, estudar, ver e fazer pequeno. Sim. Até você se sentir mais confortável e estar entendendo, aí você vai aumentando com o tempo aí. Uhum. Bacana. Então vamos encerrar a nossa missão. Meu povo, estamos aqui, ó, os contatos. O site está aqui, ó, fintrender.com. Temos o Instagram, está aqui também, o Instagram. O Facebook está aqui também. Então, já agora, a partir desse exato momento, já pode ficar conectado com o Gustavo, que ele também está se preparando para lançar o curso dele de cripto, né? Que nós somos professores. Já quer vender mais um curso? Pô, já é professor de vive disso. Que inferno esse negócio, né? Caraca, meu. Então ele vai fazer a ideia aqui nem e se for ouvir as aulas que eu já assisti dele, serão muito bons, será muito bom. E temos aqui também o LinkedIn do menino, está aqui também. Então tá o pacote inteiro ali no chat. E simples assim. Então, meu povo, só agradecendo. Missão cumprida aqui. E se você chegou agora, assiste o começo, um bate-papo muito bacana aí também. E a Maria Luísa está à disposição, que nós estamos iniciando a nossa infraestrutura aí para a nova turma de mentorados do projeto Investidor Raiz, que está associada aí à aquisição do combo do holder. Ela já está no WhatsApp aí pronto para lhe atender. Beleza? Então, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, que passaram presentes. Chegamos a ter 40 pessoas online para esse horário sensacional. Ainda mais que a gente não está... Se o coisa assim, fique bilionário com Bitcoin, já ter 3 mil pessoas mentindo e não ia ajudar, não ia levar a gente absolutamente a lugar nenhum, né, Gustavo? Boa, Jacob. Obrigado, foi super divertido, cara. Obrigado pelo convite. E quando você comprar o Bitcoin, me avisa, para eu ficar sabendo. Deixa comigo. Quando estiver aqui na área também, dá um toque aí. Pode deixar. Valeu, meu povo. Falou. Gustavo, muito obrigado, meu povo. Aquele abraço e seguimos na missão. Tudo de bom aí. Valeu. Tchau.